Nós estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, com a permissão do plano espiritual para fazermos esse trabalho que é baseado na fé, no esforço, nas orações, tudo direcionado para o procedimento de assistência espiritual e vibracional à saúde. Esse procedimento que faz parte de um trabalho que temos lá no Grupo Espírita Razim, deste grupo que atualmente chamamos de GAEVS, que é o Grupo de Assistência Vibracional, Espiritual e Vibracional à Saúde. E esse encontro acontece aos sábados, acontece durante a semana também digitalmente, e os sábados por meio digital e uma vez por mês presencial. Aí no formulário do YouTube, no YouTube vocês encontram o link para os pedidos de vibrações, para tratamentos específicos, e podem acompanhar pelo Facebook as publicações e também no canal do YouTube. Então vamos pedir agora à nossa companheira Dinalva que faça para a gente essa oração de abertura, sempre muito bonito, baseado principalmente no trabalho de Chico Xavier. Boa noite a todos. A prece de hoje é de Meimei. Senhor, ensina-nos a oferecer-te o coração puro e o pensamento elevado na oração. Ajuda-nos a pedir em teu nome, para que a força dos nossos desejos não perturbe a execução dos teus desígnios. Ampara-nos, a fim de que o nosso sentimento se harmonize com a tua vontade e que possamos cada dia ser instrumentos vivos e operosos da paz e do amor, do aperfeiçoamento e da alegria, de acordo com a tua lei. Que assim seja. E vamos assim, através deste momento, nos ligando ao plano espiritual superior, pedindo a eles que envolva todos os lares, não importando o momento, todos aqueles que se ligam a Jesus através da oração, da prece, encontram sempre um amparo do Mestre Jesus, das equipes que trabalham em seu nome, socorrendo os que sofrem. Deus nosso Pai, que está em todos os lugares, através também das ações daqueles que são seus filhos, como nós, que aqui estamos, todos nós aqui no planeta somos seus filhos e todos podemos contribuir com o bem do próximo. Então vamos lembrando das palavras de Jesus e com ele dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair ante as tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos envolvendo agora a nossa companheira Sandra com muito amor, para que ela possa nos trazer a oração de Bezerra de Menezes, para auxiliar-nos a nos ligarmos a essas equipes do bem. Oração Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e sua legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelem ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Faz o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz,
amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos convidando a Luísa para esse bate-papo nosso a respeito do tema importantíssimo, que é a questão da fé. Boa noite, Luísa. Tudo bem com você? Tudo bem, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, o poder da fé. O quanto a fé é poderosa, importante. Muito bom. Então vamos lá, a palavra é sua. Maravilha. Deixa eu só mudar aqui a imagem, pronto. Então, esse é um capítulo muito importante, porque ele ressalta como que a gente pode ver a vida, ver o mundo, ver as dificuldades. Então, primeiramente eu gostaria de ler a passagem, né, do Evangelho, que fala assim, havia uma situação, né, em que levaram o filho para Jesus. Ele dizia: Senhor, tende piedade do meu filho, que ele é lunático e sofre muito. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Porque, bom, e aí tem outra parte da passagem que depois Jesus fala: ô povo incrédulo, até quanto tempo precisarás de mim aqui na terra, né? E os discípulos perguntam: mas por que a gente não pôde curar, né, expulsar esse demônio? E aí Jesus responde: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é bem pititico, é menor do que um grão de arroz, direis a essa montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. E essa é uma passagem poderosa, porque primeiro, porque ela tem um sentido moral importante, ela tem um sentido não exatamente literal, exatamente essa é a palavra, mas ela tem um sentido poderosíssimo de dizer a capacidade de cada um. Primeiro, a capacidade de cada um de fazer coisas maravilhosas. E segundo, o quanto que a gente às vezes, sem a gente acreditar em nós mesmos, o quanto que realmente as coisas não funcionam, né? Então, a gente vai falar de vários pontos dessa passagem, né? Eu queria primeiro chamar a atenção sobre a diferença entre ter uma crença, ter fé e a fé religiosa. A crença é uma questão que a gente vai construindo no nossa mente, no nosso coração, através das nossas experiências. Então, eu acredito nisso baseado nas coisas que deram certo, baseado nas coisas que eu ouvi dizer, baseado no noticiário, baseado no que minha mãe me ensinou. Então, as crenças, a gente vai construindo essas crenças baseado nas nossas experiências. E as crenças muitas vezes são muito fortes. Eu tenho uma crença muito forte que é a coisa que vai dar certo, que eu vou conseguir tudo que eu quero, né? Então essas crenças, elas podem ser muito positivas ou muito negativas. Mas uma crença não necessariamente ela é empoderadora, né? Porque muitas vezes a gente tem experiências negativas no passado que fazem a gente ter crenças negativas. Eu nunca vou conseguir, eu não mereço, essas crenças baseadas na nossa experiência. Já a fé,
ela é um pouco diferente dessa crença. A fé, ela é a confiança, é a certeza de que vai atingir determinado objetivo, né? A gente pode ter fé em nós mesmos, a gente pode ter fé no outro, a gente pode ter fé em Deus, né? E aí entra a terceira fé, que é a fé religiosa, né? Então, a gente tem várias formas de acreditar, né? Em acreditar e se empoderar desse processo da certeza dessa confiança, né? Então, aqui eu queria trazer esse processo que quando os discípulos não puderam curar, não puderam expulsar o demônio, quer dizer que esses discípulos, eles não estavam muito firmes na fé de que eles conseguiam também, igual Jesus, né? E Jesus tinha uma fé incrível nos discípulos, percebe? Então essa é a fé, não necessariamente é uma fé religiosa, é uma fé que eles conseguiriam fazer tudo o que Jesus fez e ainda mais, não é isso que ele dizia? Vocês podem fazer como eu faço e ainda poderão fazer muito mais. Então, a confiança em nós mesmos é importantíssima, assim como a confiança em Deus. Né? Então, aqui, Emmanuel também traz pra gente uma série de conceitos sobre a fé que eu achei muito interessante, né? Que a fé bem importante é essa certeza na assistência de Deus. É a certeza que Deus é nosso Pai e que vai sempre nos assistir, nos amparar, né? E é uma coisa tão forte que a gente tem a certeza, assim, eu simplesmente sei. Pode até ser baseado na sua própria vida, nas suas experiências, né? Mas é uma conexão maior, é uma conexão com Deus, com o seu ser divino dentro de ti, né? Essa certeza é a conexão com Deus. Né? São os nossos valores da razão tocados pelo nosso sentimento. Porque quando a gente tem essa fé em Deus, a gente fala, ai, pode ser bem difícil, ou a gente fica na nossa razão pensando, será que eu consigo mover aquela montanha? Será que eu não consigo? Qual o tamanho da minha força? Qual o tamanho da minha vontade? Né? Às vezes a gente duvida de nós mesmos. Mas esses valores da razão vão sendo tocados pelo sentimento dessa fé em Deus, da confiança e da humildade redentora da aceitação. Esse processo de aceitação tem a ver com acreditar tanto que Deus está nos assistindo, que aceita plenamente tudo o que Deus coloca na nossa vida. E esse aceitar plenamente é entender que tudo que a gente está passando é exatamente a nossa necessidade. Não é isso, Cláudio? Eu quero saber se você já consegue mover algumas montanhas por aí. A gente move muitas montanhas. Muitas. Quando nós acreditamos, né? Porque uma dos pilares diferenciais do Espiritismo é que a fé é raciocinada, como Kardec disse. E isso nos leva a trabalharmos essa fé, desenvolver, exercitar a fé. Eu acredito que essas montanhas que Jesus falava, eu acho que como a maioria de nós, né, que escuta desde pequeno essa frase, fica pensando, nossa, como é que eu vou mover uma montanha, né? Mas são mesmo os problemas nossos do dia a dia, às vezes coisas pequenininhas, simples, transformam-se em uma montanha. Quanto mais coisas grandes que necessitam de devagarzinho, né? Como um martelinho, né? A gente vai batendo, até que para aquela rocha gigante se quebrar, nós temos que dar um monte de pancadinha. A fé é isso, é esse esforço. É o esforço e energia, perseverança, vontade e recursos para vencer os obstáculos, né? O recurso, inclusive, vem de cima. Não é o recurso material. Sim. Porque aquele que tem vontade, que tem esforço, aparecem os recursos necessários para ele solucionar seu problema. Claro, devemos também ter a consciência de que a fé, ela não é algo que resolve 100% dos problemas. Porque muitos problemas a gente veio para aprender com eles, e nós temos que olhar aquilo que nos ensina.
O que podemos tirar de proveito daquele teste que passamos, e muitas vezes a gente fala, pô, mas eu já passei por isso. É porque não aprendemos, por isso caímos de novo no mesmo erro, na mesma situação. E provavelmente, se encararmos de uma maneira diferente, aquilo pode se tornar produtivo para a nossa existência. Lembrando sempre que a nossa vida não é apenas essa é uma fração. Por isso que ela se torna segura, a nossa fé no futuro, quando a gente enxerga ela como sendo uma fração, um pontinho onde a gente, com o esforço, superou, aprendeu, se tornou melhor para a próxima oportunidade, a próxima existência aqui na matéria, né? Porque a vida no plano espiritual é contínua. E sabe uma coisa interessante dessa passagem também que eu estava pensando agora? É assim, os discípulos tinham vários fatores para fazer essa cura, né? Mas ainda assim não conseguiram. Então vamos pensar, eles tinham a vontade? Tinham a vontade, afinal eles estavam lá tentando e não conseguiram. Então a vontade tinha. Eles tinham o magnetismo ou a mediunidade, muitos deles sim tinham esse magnetismo e essa mediunidade de cura, sim. Então esse processo de poder fluídico, de magnetismo, é uma condição? É uma condição que é possível, né? Que é possível desenvolver e é possível aprimorar, certo? E ainda assim não conseguiram. O que Jesus destacou não foi a capacidade mediúnica, nem a falta de vontade. Foi a falta de fé, de acreditar em si mesmo, no seu potencial, né? Então, quando a gente tem essa fé no seu próprio potencial, a gente já tem um monte de caminho andado. Agora, essa fé exacerbada no próprio potencial, muitas vezes vira presunção. Presunção é quando a gente deposita a nossa fé, não, desculpa, é o contrário, né? A presunção é quando a gente deposita mais a confiança em Deus do que em si próprio, né? Então aí a gente acaba também tirando um pouco como você falou, né? Tirando a nossa própria vontade, tirando um pouco o nosso esforço para resolver as nossas dificuldades, né? Então a questão é que a gente pode sim trabalhar a nossa fé, e o Espiritismo veio trazer uma fé raciocinada, que é o oposto daquela fé cega. A fé raciocinada é aquela, a cega, quer dizer, a cega é aquela que aceita cegamente, sem questionar, simplesmente faz o que o outro está mandando, né? Abdica desse raciocínio, do entendimento e muitas vezes do livre-arbítrio. A pessoa faz sem muita escolha. Agora, quando a gente traz com o Espiritismo, quando a gente não, né? Kardec trouxe com o Espiritismo a fé raciocinada, ele está trazendo o seguinte, que através da compreensão e da lógica, a gente, eu costumo fazer esse gesto, né? A gente compreende aqui, na nossa razão, né? Se conecta com o alto e no coração a gente tem essa absorção real do que é a fé em nós mesmos e a fé em Deus. Então, tudo que a gente já alcançou de virtude, e a fé é uma grande virtude que a gente vai através também do conhecimento, por isso que a gente sempre convida, né, para fazer os cursos, sempre convida para estudar, para ler o capítulo, né, porque quando a gente está armazenando, né, na parte do raciocínio, entendendo as questões, a gente tem mais entendimento e, consequentemente, aumenta a nossa fé. E aí, essa fé que já aumentada, ela fica para o nosso espírito, né? É uma conquista do espírito, uma conquista que vai para mais vidas. A gente pode nascer na próxima vida já com essa fé inata. Você conhece alguma pessoa, Cláudia, que tem aquela fé inata? Pessoa que às vezes nem tem conhecimento, mas tem aquela fé que já nasceu com ela e aquela fé ferrenha, não é?
muita gente. E veja, a fé e essa questão que nós trabalhamos, né, das vibrações, seja pelo amparo vibracional do ser, né, encarnado, seja pelo amparo dos espíritos, isso cada vez mais está sendo reconhecido pela comunidade científica, tanto que as escolas de medicinas pelo mundo têm implementado em seu currículo temas da espiritualidade, do pensamento, de força, e as pesquisas científicas, quando feitas em hospitais aonde existe grupos de oração, né, têm resultados melhores aqueles que recebem essas orações do que os que não as recebem. Então, a fé raciocinada que nós trazemos, ela transpõe o limite da religiosidade. Sim. Nós estamos colocando que isso é mais do que religiosidade. Fé é a certeza interior que nós temos que cultivar. Por isso Jesus disse, o que eu faço, vocês farão e farão mais ainda. Isso é fé. Acreditar nele, que nós seremos capazes de fazer o que ele fez, é fé. Porque não depende de Deus dar para a gente, depende do nosso esforço, é claro. Esforço interior de cada um. Trabalho, dedicação, estudo, tudo isso combinado. Isso, e essa parte da medicina e a espiritualidade, né, além do fato de estar sendo mais provado, né, tem uma porção de explicações bem técnicas agora, né, explicações de como que a gente, através de acreditar em si e acreditar em Deus, a gente consegue acalmar os pensamentos, a gente consegue ser mais positivo. E o quanto que essa positividade faz com que a gente melhore, né? Melhore não só a nossa energia, mas melhore também fisicamente da nossa saúde, né? Também a parte da espiritualidade tem a ver com como que o nosso organismo recebe essa energia positiva para uso próprio, quer dizer, para uso de cura mesmo das células. Então, o quanto que todos nós somos muito poderosos para fazer esse processo de meditação e capacidade de modificação também de nossas células, pro lado bom e pro lado ruim, não é? Então, se a gente sabe disso, né, a gente acaba muitas vezes ajudando, por exemplo, num trabalho como esse, na nossa própria casa, né? A gente se conecta com os mentores, se conecta consigo mesmo e ajuda demais no próprio tratamento, quando tem a fé que é capaz de ajudar no próprio tratamento. E esse é o convite que a gente vem fazer hoje, não é isso? A gente vem convidar a todos vocês que estão assistindo a elevar essa fé em si mesmo e entender que é possível ajudar no próprio tratamento pela sua própria vontade, transformando todas as suas energias negativas, as suas doenças em amor, alto amor, para que possa ajudar neste tratamento. Então, é claro que tem uma parte da espiritualidade que nos ajuda, né? Que faz doação de energia, que faz doação de ectoplasma, que faz os nossos tratamentos em si, né? Médicos espirituais, que fazem até cirurgias espirituais, mesmo à distância. Então, a gente está falando aqui de duas coisas distintas. A gente está falando da sua fé que você vai melhorar, sua autofé, da autofé de que você consegue ajudar e da fé em Deus que está sendo amparada, né? Então tem várias fés aí, né? Então quando a gente fala fé, assim, tem todo esse cenário, né, enfim, para assimilar, né? Então, é um assunto bem amplo, super vale a pena ler o capítulo do Evangelho para ver tudo que Jesus nos fala sobre a fé, né? Muito bem. Então vamos exercitar nossa fé agora. Então vamos procurando nesse momento, nós vamos mentalizar as pessoas
as pessoas que conhecemos que estão necessitadas, seja a questão da saúde física, seja a saúde emocional ou a saúde espiritual. Pois como Jesus tratou muitos, apenas afastando os, entre aspas, maus, espíritos, porque como o Evangelho ensinou, não existem maus espíritos, existem espíritos que não têm o conhecimento do que está acontecendo. O nosso trabalho de autoajuda começa conosco, mas todas as palavras ditas têm um papel importante. Vamos mentalizando o nosso lar se iluminando, para que essa luz se espalhe por todos os locais. Vamos pedindo a Jesus, nosso Mestre, que seja conosco. Pedimos a Ele que, através do amor, da fé, possamos trazer para dentro de nós cada irmão necessitado. Cada um daqueles que pediram, através das listas que nós vamos mentalizando neste momento, vão sendo visitados por esses trabalhadores da luz, terapeutas de várias correntes, de várias especialidades que nem conhecemos aqui na matéria, pois esses irmãos estão acima da nossa ciência. Vamos mentalizando esses amigos com muita alegria, sendo tratados. Da cabeça aos pés vão sendo projetadas luzes multicoloridas. Primeiramente uma luz verde que faz a limpeza do ambiente, fortalecendo cada ser, para que essas energias pesadas se vão. Mentalizamos também aqueles companheiros, trabalhadores que se esforçam no caminho do bem. Pedimos aos espíritos que trabalham com as energias da terra, os chamados elementais, que visitem a esses locais, preparando também o ambiente, limpando de energias pesadas, decorrente do medo, da ansiedade. Mentalizamos essa luz verde que citamos, envolvendo o corpo total do companheiro necessitado, e no frontal agora, na mente, vai sendo projetada uma luz amarela. Essa luz traz bons pensamentos, pois ela é provinda de Deus. Esse tom amarelo apagado traz também a força, a confiança, limpando energias pesadas e trazendo conhecimento para que o próprio corpo possa trabalhar os benefícios da autocura, conhecendo como uma vacina que sentimos, que sabemos que ela prepara o nosso corpo para investidas dos vírus, o conhecimento transmitido para que proteja a nossa saúde, se estivermos doentes, que promova a autocura em cada ser. Mentalizamos o azul místico sendo projetado, envolvendo todo o corpo para tirar o medo, a ansiedade, trazendo a paz e a confiança, como o mestre a teve. Vamos mentalizando um lilás envolvendo todo o ambiente e se concentrando para facilitar que esse irmão possa receber assistência do plano espiritual superior. Vai também queimando as formas de energias pesadas, densas, desmantelando essa energia mais densa. Vai tomando conta agora um rosa muito brilhante que traz o amor, a fé. Pedimos a Jesus que envolva todos os que aqui estão com muita alegria, com muita paciência, com muito amor. Vamos pedindo a nossa companheira Marisa que faça agora as orações de Cáritas e a oração de São Francisco, para que possamos nos ligarmos a essas correntes do bem. Prece de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Prece
Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para os que ainda não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem sobre toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós lhe pedimos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho, onde irá se refletir a vossa santa imagem. Graças a Deus. E assim vamos terminando essa palestra maravilhosa da fé. Vamos abrindo nosso coração em amor, doando o melhor que nós pudermos para o nosso semelhante, mentalizando aquele arco-íris de luz iluminando nosso planeta, caindo essa luz sobre todos, aquela luz rosa, aquele chuveiro de luz rosa, iluminando o coração dos homens, despertando a fé, o amor, a caridade, dando força àquele que passa pela provação. Vamos vibrando por todos os doentes do espírito, os doentes da matéria, os doentes de depressão, de pânico, todos recebendo aquele bálsamo de luz, aquela luz verde envolvendo todos eles, em fé, em amor. Vamos vibrando também pelos asilos, os manicômios, o cárcere, onde houver um leito de dor, de sofrimento, que a nossa vibração chegue a Deus. Aqueles nossos irmãozinhos nas ruas, sem um teto, que eles recebam a bênção de Jesus, aquela luz que vem do alto, dando uma força para os seus espíritos, o alimento espiritual, o alimento material. E que essa luz percorra todos esses lares mais necessitados, esses irmãos que estão passando por falta do necessário, nossos irmãos desempregados, que tem uma luz no caminho deles. Vamos mentalizando Anjo Ismael, abraçando a todos esses irmãos, iluminando os caminhos para que haja emprego para todos. Vamos vibrando por todas essas casas de caridade que estão em vibrações, em ajuda espiritual, como o Brasil, a casa de Kardec, em todas as casas, todos esses doentes possam receber nesse instante aquele bálsamo de luz, aquele chuveiro de luz azul, dourada, iluminando todas essas pessoas. Vamos vibrando, mentalizando o Brasil todo iluminado, contorno do Brasil irradiando luz.
Vamos pedindo pelos nossos governantes que sejam tocados no coração por um sentimento de amor, de sabedoria, para fazerem o melhor que puderem pelo povo. E vamos pedindo, vamos mentalizando a nossa Mãe Maria Santíssima, derramando suas pétalas de rosa sobre todos esses irmãozinhos que pensam em suicídio, que desperte a fé no coração deles, a fé em Deus, a fé em dias melhores, a esperança de um dia bom. E vamos pedindo também que com essas rosas ela leve para o vale dos suicidas, dando conforto a todas aquelas criaturas. E que Deus abençoe a todos. Vamos pedindo também pelos nossos irmãos drogados, viciados, que Jesus dê força para eles largarem o vício. Que nossa Mãe Maria Santíssima ajude também aquelas mães sofredoras, com os filhos presos, drogados. Todas elas recebam aquele bálsamo de luz no coração, aliviando o sofrimento de todos. E assim, Senhor, que as suas bênçãos estejam conosco e com todos esses nossos irmãos, seja no mundo espiritual ou sobre a terra, onde vivemos na expectativa do teu amor. Que não nos falte coragem de seguirmos adiante, no exato cumprimento de nossas obrigações. E assim, vamos agradecendo a Deus, a Jesus, essa falange de espíritos amigos, vamos doando flores a todos eles, de agradecimento por tudo que eles fazem por nós. E assim seja, com a graça de Deus. Que Deus nos abençoe. E assim seja. Graças a Deus. Na pictografia de hoje, recebi uma linda imagem de um sol bem forte, né, que vai invadindo um vale cheio de montanhas, e essas montanhas sim são as nossas dificuldades, mas olhando para esse vale, ele nos faz lembrar dessa passagem de Jesus, em que a gente consegue olhar para ele, para as dificuldades, para as montanhas, de forma mais distante. Essas montanhas não são mais ameaçadoras, elas não são mais difíceis, elas são só parte de um caminho que precisamos percorrer, ou parte do que precisamos para evoluir. E que a gente consiga ver essas montanhas das dificuldades da nossa vida como esse lindo cenário de paz, de calma. Esse rio que passa por entre as montanhas é o nosso momento de perseverança, nosso momento de resiliência, é o nosso momento em que vamos contornando as dificuldades, que vamos aceitando as dificuldades e vamos administrando os nossos aprendizados até que desaguamos na nossa própria evolução, que seria este lago. E na nossa evolução haverá um momento em que não teremos mais tantas dificuldades a passar. Então, que tenhamos fé neste movimento, fé em Deus, fé na nossa vontade, com a nossa vontade, para que possamos rever a forma com que enxergamos cada uma das nossas montanhas da nossa vida. Graças a Deus. Até semana que vem, pessoal.